Chefe desafia filha negra de 12 anos de mecânico a consertar um motor impossível, e o que ela revela choca a todos. Que tipo de piada é essa? Uma criança na minha oficina. Durante uma inspeção oficial, a voz cortante do Sr. Davidson ecoou pela Central Motors como um chicote, fazendo todos os mecânicos pararem de trabalhar instantaneamente. Maya Thompson, de 12 anos, estava agachada ao lado do motor de um Chevrolet 2018, sua pequena mão ainda segurando uma chave inglesa. Ela havia chegado da escola apenas 20 minutos atrás, como fazia todos os dias para ajudar seu pai, Marcos, que liderava a equipe de mecânicos há 15 anos. Desculpe, Sr. Davidson, Marcos se apressou em responder, caminhando até sua filha. Maya, vá para casa. Agora não é hora. Mas Davidson levantou a mão, interrompendo-o. O empresário de 50 anos, proprietário de uma das maiores redes de reparo automotivo da cidade, estava lá para uma inspeção surpresa que poderia resultar no fechamento da Central Motors. Seu terno impecável e sapatos italianos contrastavam drasticamente com o ambiente de graxa e ferramentas. Espere, Marcos. Deixe a garota ficar. Um sorriso malicioso cruzou o rosto de Davidson. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Maya se levantou lentamente, seus olhos encontrando os do homem que todos os funcionários temiam. Aos 12 anos, ela já havia aprendido a reconhecer aquele olhar, o mesmo que via nos rostos de alguns professores, seguranças de lojas e até vizinhos. Era o olhar de alguém que já havia decidido exatamente do que ela era capaz, baseado apenas na cor de sua pele e sua idade. Sabe de uma coisa, Marcos? Sua filhinha parece muito confiante trabalhando naquele motor. Davidson caminhou até uma área coberta no fundo da oficina onde estava estacionado um Porsche 911 que havia chegado 3 dias antes. Este é um caso especial. Meus melhores mecânicos de outras filiais tentaram. O motor simplesmente não liga. Nem conseguimos fazer um diagnóstico. A risada que saiu da garganta de Davidson foi calculadamente cruel. Que tal darmos uma chance à expert aqui? Se ela conseguir pelo menos descobrir qual é o problema, considerarei manter este lugar funcionando. Um silêncio pesado tomou conta da oficina. Os 8 mecânicos trocaram olhares desconfortáveis. Todos sabiam que aquele Porsche havia sido um mistério completo. Nem mesmo Tony, o veterano com 30 anos de experiência, havia conseguido identificar o que estava errado. Sr. Davidson, ela é apenas uma criança. Marcos tentou intervir, sua voz tremendo ligeiramente. Exatamente. Davidson cruzou os braços, claramente divertido. Uma criança que me disseram que passa o dia todo aqui mexendo com carros. Ela deve saber tanto quanto vocês, certo? Maya ficou parada por alguns segundos. Por dentro, uma parte familiar dela começou a se agitar. A mesma sensação que tinha quando resolvia problemas de matemática que seus colegas de classe achavam impossíveis, ou quando consertava eletrônicos quebrados que seus vizinhos jogavam fora. Nos últimos 2 anos, ela havia notado pequenos detalhes que os mecânicos às vezes perdiam. Pequenos ruídos, padrões elétricos, conexões que não faziam sentido. Seu pai pensava que era apenas curiosidade infantil, mas Maya sabia que era algo mais. Tudo bem, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Eu aceito. Davidson riu alto, virando-se para os outros homens. Vocês ouviram isso? A garota aceita. Ele bateu palmas lentamente, como se aplaudisse uma apresentação de circo. Mas vamos tornar isso mais interessante. Se ela conseguir, não só mantenho a oficina aberta, mas dou um bônus para toda a equipe. Se ela falhar, ele fez uma pausa dramática. Bem, acho que vocês sabem o que acontece. Enquanto todos assistiam em silêncio tenso, Maya caminhou até o Porsche. Suas pequenas mãos tocaram o capô delicadamente, e por um breve momento, algo mudou em sua expressão. Não era mais o rosto de uma criança nervosa. Era a expressão focada de alguém que acabara de aceitar um desafio, que talvez soubesse como resolver. Davidson não fazia ideia de que nos últimos 6 meses, Maya havia estado secretamente estudando os manuais técnicos mais avançados, que conseguia encontrar escondidos no escritório de seu pai. Ele não fazia ideia de que ela havia desenvolvido uma teoria sobre aquele Porsche em particular.
Desde o primeiro dia que chegou à oficina, ali na frente de todos aqueles olhares duvidosos e do sorriso arrogante de Davidson, Maya manteve uma calma que só existe naqueles que já sabem exatamente onde encontrar as respostas que todos os outros estão procurando nos lugares errados. Se esta história de coragem e determinação está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, para descobrir como uma simples subestimação se tornaria o maior erro que Davidson já havia cometido em toda sua carreira. Maya caminhou lentamente ao redor do Porsche, seus olhos escaneando cada detalhe do motor exposto. Davidson cruzou os braços, claramente aproveitando o espetáculo que havia criado. Isso vai demorar muito, princesa? Alguns de nós temos trabalho real a fazer. Os mecânicos se reuniram em semicírculo, alguns com expressões de pena, outros com curiosidade genuína. Tony Martinelli, o veterano da equipe, sussurrou para Marcos: "Cara, isso não está certo. Ela é apenas uma criança." "Eu sei, Marcos", respondeu entre dentes cerrados. "Mas se eu interferir agora, ele fechará a oficina na hora." Maya ignorou completamente os comentários ao seu redor. Suas pequenas mãos deslizavam suavemente sobre diferentes componentes do motor, ocasionalmente parando em pontos específicos. Para qualquer observador casual, parecia que ela estava apenas fingindo entender algo. Mas Tony notou algo diferente. A garota não estava tocando as coisas aleatoriamente. Ela estava seguindo uma sequência lógica. Primeiro o sistema de ignição, depois o sistema de combustível, depois o sistema elétrico. Era exatamente a mesma ordem que um mecânico experiente seguiria. "Interessante", Maya murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Davidson riu alto. "Qual é o problema? Descobri o que está acima da sua cabeça? Não se preocupe. Ninguém vai culpá-la por desistir." Mas Maya não desistiu. Em vez disso, ela se agachou e apontou para uma pequena caixa preta conectada ao computador de bordo. "Este módulo aqui, vocês verificaram se ele está enviando os códigos corretos para o sistema central?" Um silêncio desconfortável tomou conta do grupo. Tony franziu a testa. Nenhum deles havia pensado em verificar aquele componente específico. Era uma peça relativamente nova com a qual a maioria dos mecânicos mais velhos não estava completamente familiarizada. "Claro que verificamos", Davidson mentiu descaradamente. "Verificamos tudo. O problema é que este carro precisa de um nível de conhecimento que você claramente não tem." Maya assentiu calmamente. "Isso faz sentido. É só que eu lhe sobre esses módulos alguns meses atrás." Ela parou abruptamente, como se tivesse dito algo que não deveria. "Você leu sobre eles? Onde?" Tony perguntou, genuinamente curioso. Maya olhou para seu pai, que parecia igualmente surpreso. Nos manuais técnicos do escritório. Quando você não está olhando, pai, às vezes eu os pego emprestado para estudar." Marcos piscou várias vezes. "Maya, esses manuais são para mecânicos certificados. Alguns deles estão em inglês técnico." "Eu sei", ela respondeu simplesmente. "É por isso que uso o tradutor do meu telefone para as partes mais difíceis. E há alguns vídeos no YouTube que explicam bem." Davidson soltou uma risada sarcástica. "Isso é perfeito. A garota acha que a universidade do YouTube é suficiente para consertar um post de $200 mil. Ele se virou para os outros homens. "Vocês estão ouvindo isso? Ela quer consertar um problema que engenheiros especialistas não conseguiram resolver usando vídeos do YouTube." Mas Maya não se abalou. Em vez disso, ela continuou examinando o motor com uma precisão que estava começando a deixar até Davidson desconfortável. "O sistema de injeção direta deste modelo tem uma peculiaridade", ela disse, sua voz ganhando confiança. "Se o módulo de controle não reconhecer a assinatura digital correta, ele desliga toda a ignição como medida de segurança." Tony se aproximou. "O que você quer dizer com assinatura digital? É como uma senha eletrônica", Maya explicou, agora claramente em território familiar. "Cada peça tem um código único. Se o computador acha que uma peça foi substituída sem autorização, ele se recusa a funcionar. É para prevenir roubo de carros." Um dos mecânicos mais jovens, Genk, pigarreou. Eu nunca ouvi falar disso."
É porque é tecnologia relativamente nova, Maia continuou, apontando para diferentes conexões. A maioria dos cursos técnicos ainda não atualizou seu currículo, mas os manuais mais recentes explicam tudo. Davidson percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sua expressão mudou de diversão para irritação. Chega de conversa fiada. Se você é tão inteligente, prove. Faça a maldita coisa funcionar. Ou admita que você é apenas uma criança metida que leu algumas páginas na internet. A tensão no ar era palpável. Maia respirou fundo e olhou diretamente para Davidson. Tudo bem, mas vou precisar de alguns minutos sozinha com o carro e um computador com acesso à internet para baixar o software de reprogramação. Que software? Marcos perguntou, cada vez mais surpreso com o conhecimento de sua filha. Para Reseton as assinaturas digitais, Maia respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não é difícil, você só tem que saber onde procurar. Davidson cruzou os braços, seu rosto vermelho de irritação. Não vou deixar alguma pirralha mexer no sistema eletrônico de um carro que vale mais que esta oficina inteira. Foi quando Tony deu um passo à frente. Deixe ela tentar, Davidson. Se ela estragar, você ia jogar o carro fora mesmo, não ia? E se ela conseguir? Ele fez uma pausa significativa. Bem, então você consegue um Porsche funcionando de graça. Maia olhou para Tony com gratidão. Ele acabara de lhe dar exatamente a abertura de que ela precisava. Nos últimos 6 meses, enquanto todos pensavam que ela estava apenas brincando na oficina, Maia havia estado secretamente decifrando os padrões mais complexos da eletrônica automotiva moderna. Ela sabia exatamente o que estava errado com aquele Porsche. Ela havia identificado o problema no primeiro dia, mas não havia tido coragem de falar. Agora, com todos os olhos sobre ela e a oficina de seu pai em jogo, ela não tinha escolha. Enquanto Davidson resmungava sua aprovação relutante, Maia se preparou mentalmente para revelar conhecimento que deixaria todos sem palavras. O que nenhum deles sabia era que nas últimas semanas, ela havia silenciosamente hackeado o sistema de diagnóstico da oficina para estudar casos similares. A garotinha que eles haviam subestimado estava prestes a provar que havia aprendido coisas que alguns engenheiros levam anos para dominar. E Davidson, que havia apostado sua reputação na incompetência dela, estava prestes a descobrir que havia seriamente subestimado a pessoa errada. 15 minutos, Maia disse, conectando calmamente seu laptop pessoal ao sistema de diagnóstico do Porsche. É tudo que eu preciso. Davidson riu nervosamente, mas essa risada soou forçada. Algo sobre a confiança absoluta da garota estava começando a incomodá-lo. 15 minutos para resolver o que engenheiros especialistas não conseguiram fazer em 3 dias. Você está delirando, garota. Mas Maia já estava completamente focada na tela. Seus dedos voaram pelo teclado com uma precisão que fez Tony piscar várias vezes de surpresa. Esses não eram os movimentos hesitantes de uma criança brincando. Eram os comandos confiantes de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Pai, ela disse sem tirar os olhos da tela. Você se lembra quando eu te disse que estava estudando os manuais técnicos? Marcos assentiu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Eu não estava apenas estudando. Eu estava hackeando. Um silêncio gelado preencheu a oficina. Davidson deu um passo à frente, seu rosto começando a avermelhar. O que você disse? Maia continuou digitando, completamente imperturbável. 6 meses atrás, eu hackei o sistema de diagnóstico da Porsche. Não para roubar nada, ela acrescentou rapidamente, notando as expressões chocadas ao seu redor, mas porque eu queria entender por que tantos caros estavam chegando aqui com o mesmo problema, que vocês não conseguiam resolver. Davidson estava, agora claramente nervoso. Isso é impossível. Uma criança não pode hackear sistemas de segurança da Porsche. Você está certo, Maia concordou, finalmente olhando para ele. Uma criança normal não conseguiria. Mas eu descobri que não sou uma criança normal quando comecei a notar padrões que mais ninguém via. Na tela do laptop, código começou a rolar em sequências que pareciam aleatórias para todos exceto Maia. Este Porsche em particular tem o mesmo problema que 17 outros carros idênticos, que chegaram às oficinas parceiras da Wilcor nos últimos 8 meses. Quer saber por quê? A pergunta pairou no ar como uma ameaça.
Davidson tentou manter a compostura, mas suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Não faço ideia do que você está insinuando. Não estou insinuando nada. Maya interrompeu, sua voz agora carregada de uma autoridade que silenciou até os adultos. Estou provando. Ela virou a tela do laptop para que todos pudessem ver. Uma lista de dezenas de números de série apareceu, cada um com datas e localizações. Cada um desses carros foi deliberadamente sabotado na linha de montagem. O módulo de controle foi programado para falhar exatamente 90 dias após a primeira ignição. Tony se aproximou da tela, seus olhos escaneando os dados. Meu Deus, isso é real. Completamente real, Maya confirmou. E aqui está a parte interessante. Ela clicou em outra aba, revelando contratos e documentos internos. Todos esses carros defeituosos foram posteriormente recomprados pela própria Porsche por uma fração de seu valor de mercado, facilmente reparados, removendo uma linha de código, e revendidos como modelos recondicionados com margens de lucro de 300%. Davidson agora estava visivelmente suando. Onde você conseguiu esses documentos? Isso é informação confidencial. Maya sorriu pela primeira vez desde que tudo isso havia começado. Da mesma fonte que me disse que você, Sr. Davidson, recebe uma comissão de 15% em cada carro defeituoso que sua rede de oficinas não consegue consertar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davidson abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. Você não pode provar isso. Posso, disse Maya, abrindo outra janela em seu laptop. Porque eu também invadi sua conta de e-mail corporativo. A tela mostrava centenas de mensagens entre Davidson e executivos da Porsche detalhando exatamente o esquema que Maya havia descrito, instruções específicas sobre quais carros deixar sem solução, listas de oficinas participantes e transferências bancárias, com os valores exatos das comissões. Marcos se aproximou lentamente, lendo as mensagens por cima do ombro de sua filha. Sua expressão mudou de surpresa para pura indignação. Davidson, você sabia o tempo todo. Você sabia como consertar esses carros. Ele não apenas sabia, continuou Maya. Ele ativamente instruiu os mecânicos a não procurarem soluções reais. Olhe aqui. Ela apontou para uma mensagem específica. Instrução direta. Mantenha a equipe focada em diagnósticos tradicionais. Não mencione possibilidade de reprogramação de software. Declare como irreparável após 48 horas. Jake, o mecânico mais jovem, deu um passo à frente com raiva crescente na voz. Você nos fez parecer incompetentes de propósito. Quantas vezes ficamos aqui até tarde tentando resolver problemas que você sabia que eram impossíveis de consertar da forma que você nos disse? Davidson tentou uma última jogada desesperada. Ela é uma hacker, uma criminosa. Vocês vão acreditar em uma criança que invadiu sistemas ilegalmente? Talvez, disse Maya calmamente, mas você vai ter que acreditar neles também. Ela clicou uma última vez, e a tela mostrou uma transmissão ao vivo da página do Facebook da oficina. Havia 847 visualizações em tempo real, e o número estava subindo rapidamente. Cada conversa, cada revelação, cada confissão acidental que Davidson havia feito, estava sendo transmitida ao vivo. Liguei a transmissão quando comecei a hackear o sistema, explicou Maya, observando Davidson ficar completamente pálido. Achei que as pessoas deveriam saber a verdade sobre porque seus carros nunca ficavam prontos. Tony soltou um assobio baixo. Maya, você gravou tudo? Cada palavra que ele disse. Os comentários na transmissão ao vivo começaram a aparecer na tela como uma enxurrada. É o Davidson da Central Motors? Esse filho da mãe me cobrou $3.000 dizendo que meu carro era irreparável. Minha irmã perdeu o emprego porque o carro dela quebrou e ela não conseguia chegar ao trabalho. Esse cara sabia como consertar. Alguém chamou a Polícia Federal Norte-Americana? Isso é fraude em escala nacional. Davidson olhou para a tela, para os rostos furiosos ao seu redor e finalmente para Maya, que o observava com uma expressão que misturava piedade e determinação féria. Por quê? Ele perguntou, sua voz saindo como um sussurro derrotado. Maya desligou a transmissão e fechou o laptop. Quando falou, sua voz carregava uma sabedoria que parecia impossível para seus 12 anos. Por que você apostou que uma garota
negra da periferia nunca seria inteligente o suficiente para descobrir seu esquema. E porque toda vez que você olhava para mim, via apenas o que queria ver, alguém inferior demais para ser uma ameaça. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Davidson. A verdade é que venho rastreando esse padrão há meses, esperando a oportunidade certa para expor tudo. Você me deu essa oportunidade no momento em que decidiu me humilhar publicamente. Lado de fora, o som das sirenes começou a ficar mais próximo. Alguém claramente havia chamado as autoridades durante a transmissão ao vivo. Davidson olhou para a porta, depois de volta para Maya, finalmente percebendo que havia subestimado não apenas uma criança, mas uma mente que o havia superado em todos os aspectos. Enquanto as sirenes ficavam mais altas e Davidson percebia que sua carreira havia acabado de ser destruída por uma garota que ele considerava inferior, Maya permaneceu calma, sabendo que havia dado o primeiro passo para mudar não apenas sua própria vida, mas as vidas de todos que haviam sido enganados pelo mesmo sistema corrupto. O que nenhum deles sabia ainda era que essa transmissão ao vivo não havia apenas exposto um esquema de fraude local, mas havia chamado a atenção de pessoas muito mais poderosas, que estavam prestes a oferecer a Maya oportunidades que mudariam para sempre o significado de ser subestimado. 3 meses depois, Maya estava sentada em uma sala de conferências no centro de Seattle, cercada por executivos da Tesla, Google e Microsoft. Sua apresentação sobre sistemas de detecção de fraude automotiva havia acabado de receber uma ovação de pé de 200 engenheiros e investidores. Parabéns, Maya, disse Jennifer Walsh, VP da Tesla. Sua proposta de sistema de detecção em tempo real poderia revolucionar toda a indústria. Estamos falando de um contrato de consultoria de $2 milhões para começar. A garota que 3 meses antes era vista apenas como a filha do mecânico, agora estava sendo cortejada pelas maiores empresas de tecnologia do mundo. Sua transmissão ao vivo havia se tornado viral, gerando mais de 15 milhões de visualizações e atraindo a atenção da mídia nacional. Maya sorriu, mas sua mente rapidamente voltou para casa. Muito obrigada pela oportunidade, mas preciso discutir com minha família primeiro. E há uma condição. Os executivos se entreolharam, curiosos. Quero que parte do projeto seja desenvolvida na oficina do meu pai com sua equipe. Tony, Jenk e os outros merecem fazer parte dessa história. Do outro lado da cidade, Davidson estava limpando seu apartamento de um quarto. Após o escândalo, ele não apenas perdeu o emprego, mas também enfrentou acusações federais de fraude que resultaram em 18 meses de prisão domiciliar e uma multa de $500 mil. Sua esposa havia pedido o divórcio, levando metade do que restava de seus bens. As 47 oficinas que ele administrava foram vendidas para cobrir indenizações para clientes prejudicados. Ele agora vivia de um pequeno benefício da Previdência Social e trabalhos ocasionais, como consultor automotivo para pequenas oficinas. De reparo, ironicamente, exatamente o tipo de lugar que costumava desprezar. Não posso acreditar que fui destruído por uma criança, murmurou para si mesmo, enquanto assistia a um relatório na transmissão vertical sobre Maya, recebendo um prêmio nacional para jovens inovadores. Enquanto isso, na Central Motors, agora renomeada como Thompson Doron Automotive Technology, Marcos observava orgulhosamente enquanto sua filha explicava conceitos de engenharia para uma equipe de jornalistas. A oficina havia sido transformada em um centro de treinamento e desenvolvimento onde jovens da comunidade aprendiam tecnologia automotiva avançada. Pai, disse Maya, se afastando das câmeras por um momento. Lembra quando você me disse que eu deveria estudar mais e brincar menos com carros? Marcos riu, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Parece que você provou que estava certa o tempo todo. Tony se aproximou, segurando um tablet com um novo sistema de diagnóstico que Maya havia desenvolvido. Sabe, Maya, passamos 30 anos neste negócio achando que sabíamos tudo o que havia para saber sobre carros. Você nos mostrou que ainda tínhamos muito a aprender. Não era sobre saber mais, respondeu Maya. Era sobre olhar com olhos diferentes. Vocês sabiam as coisas certas. Só não sabiam que outras pessoas estavam impedindo vocês de encontrar as respostas. Jenk,
que havia sido promovido a supervisor da nova divisão de diagnósticos eletrônicos. Acenou com admiração. Aquela garota de 12 anos nos ensinou mais sobre justiça do que qualquer adulto que já conhecemos. 6 meses após o escândalo, o sistema de Maya havia sido implementado em mais de 2.000 oficinas em todo o país, ajudando a identificar e resolver casos similares de sabotagem corporativa. Ela havia fundado uma organização sem fins lucrativos, chamada Clean Codes, que oferecia treinamento gratuito em tecnologia automotiva para jovens de comunidades carentes. Durante uma palestra em uma escola local, um garoto de 14 anos levantou a mão. Maya, como você teve coragem de enfrentar aquele homem? Ele era muito mais poderoso que você. Maya sorriu, lembrando-se de como se sentia naquele dia na oficina. Sabe, ele realmente era mais poderoso no início. Ele tinha dinheiro, influência e controle sobre o emprego do meu pai. Mas ele cometeu um erro. Qual foi? Ele confundiu poder com inteligência, e confundiu minha idade e cor da pele com incompetência. Quando você subestima alguém baseado em preconceito, você dá a essa pessoa o maior elemento possível, o elemento surpresa. A plateia de adolescentes escutava atentamente enquanto Maya continuava. Davidson achou que conhecia meus limites, antes mesmo de me conhecer. Isso o tornou preguiçoso, arrogante e descuidado. Ele nunca imaginou que eu pudesse ser uma ameaça, então nunca se protegeu contra mim. Uma garota no fundo da sala levantou a mão. Mas e se você tivesse falhado? E se não tivesse conseguido provar o que ele estava fazendo? Maya riu. Eu não podia falhar porque já sabia a resposta antes dele me desafiar. Eu havia passado meses estudando esse problema específico. Quando ele me deu a oportunidade de mostrar o que eu sabia, estava 100% preparada. A melhor vingança não é destruir aqueles que te machucam, concluiu Maya, sua voz ecoando pela sala. É se tornar tão boa no que você faz que eles percebem que cometeram o maior erro de suas vidas ao te subestimar. 2 anos depois, Maya estava estudando engenharia no MER através de um programa especial para jovens superdotados, enquanto mantinha seu negócio de consultoria funcionando remotamente. Davidson, enquanto isso, havia tentado várias vezes conseguir trabalho em outras empresas automotivas, mas o escândalo o seguia onde quer que fosse. A última vez que alguém o viu, ele estava pedindo uma segunda chance em uma pequena oficina nos subúrbios, apenas para ser rejeitado pelo proprietário que reconheceu seu nome das notícias. Maya provou que a verdadeira vingança não é derrubar seus inimigos ao seu nível, mas subir tão alto que eles se tornam irrelevantes. Ela transformou uma tentativa de humilhação na fundação de uma carreira que mudou não apenas sua vida, mas uma indústria inteira. A garota que foi desafiada a consertar um motor impossível, não apenas consertou o motor, ela consertou um sistema inteiro de corrupção, criou oportunidades para centenas de jovens como ela, e provou que o maior erro que alguém pode cometer é julgar o potencial de uma pessoa pela sua aparência. Se essa história de determinação e justiça tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal. Às vezes o mundo precisa de pessoas como Maya, para nos lembrar que a verdadeira força não vem do poder que você tem, mas da inteligência com que você usa. Deixe um comentário. Você já foi subestimado por alguém que depois se arrependeu? Sua história poderia inspirar outros a nunca desistir, provando seu valor.